Aleluia. 1 Samuel capítulo 30, o tecladista fica comigo, meu amigo. Você pode tomar, os que quiserem, pode se assentar. 1 Samuel capítulo 30, verso 1. Primeira Samuel capítulo 30, verso 1. O texto que vou ler fala sobre homens que entenderam a responsabilidade de que se eles não se posicionassem, sua família iria se perder. Vivemos dias onde é importantíssimo entendermos o nosso papel como homens, a importância da hombridade. Num tempo onde o Deus desse século está pregando quase que é errado ser homem, a Bíblia fala do nosso papel. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 diz assim: Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziglag, os amalequitas tinham invadido o sul e a cidade de Ziglag. Tomaram Ziglag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as mulheres e seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, a Ionoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. O texto em questão mostra homens que precisam se posicionar em meio, quem sabe, o dia mais difícil da sua vida. Pastor, o que você chama do dia mais difícil na sua vida? Coisa pouca. Você chega na rua da sua casa e sua casa está pegando fogo. Você corre, quando chega lá não estão sua mulher e nem seus filhos. E a notícia que você tem é: vieram os inimigos, queimaram a casa e levaram sua mulher e seus filhos. Você não tem notícia alguma. A única coisa que você sabe é: são homens maus, são inimigos, é gente que me odeia, homens sanguinários. E a primeira mensagem que vem na sua cabeça é: mataram a minha mulher e mataram os meus filhos. E agora você não sabe o que fazer. A reação de Davi e daqueles homens é uma reação natural e imediata. Eles choraram, eles são guerreiros. São homens que estão voltando de uma batalha, ou pelo menos uma tentativa de batalha. São homens que estão todos eles armados. São homens que estão todos prontos para a guerra. Mas nessa guerra em questão, eles enfrentaram um inimigo covarde, que entraram na casa quando não tinha homens. Um inimigo covarde, que escolheram guerrear contra uma cidade quando só tinha mulheres e crianças. É por isso a estratégia de Satanás, de tornando o homem cada vez mais feminino, posso dizer assim. O homem cada vez mais frágil. Porque o inimigo sabe, se tem homem naquele lugar, 1, 2 ou 3, ele não entra. Porque onde tem um homem, você tem que matar ele primeiro, para depois levar alguém. Então a estratégia do inimigo nesses dias tem sido: se eu não consigo tirar o homem, eu castro. Porque, para falar a verdade, um homem castrado e a ausência de um homem
E aqui no caso, o inimigo, como sempre foi, covarde, escolhe atacar a família quando não tem homens. Famílias que não têm um homem posicionado, os filhos estão correndo perigo. Uma casa que não tem um homem posicionado, homens abusadores. Pesquisadores fizeram com psicopatas, com criminosos pesquisas. Homens abusadores disseram: cara, onde você vai? Eu nunca vou onde tem um homem que representa perigo. Se eu sei que é uma família, um filho, que eu sei que o homem representa um perigo, que eu olho para aquele cara e eu sei, rapaz, esse cara está disposto a dar a vida pela família dele ali, não, eu vou em outro. Uma casa onde não tem um homem posicionado, essa mulher está correndo risco. Espiritualmente falando, ataques do inferno. Emocionalmente falando, ataques na sua mente, na sua alma. Agora, onde tem um homem posicionado, a sua casa está segura. Deus te chamou para você se posicionar. Essa é uma conferência onde nós falamos a homens, mas quem mais recebe é a família, meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa, essa é uma conferência onde nós falamos a homens, mas quem mais recebe é a família. Essa semana as mulheres vão receber muito mais do que os homens, porque onde chega um homem cheio da unção, posicionado, cheio da glória, um sábado seu vai impactar a semana da sua família, vai impactar o mês dos seus filhos, vai impactar e vai mudar a história da tua família. Porque Deus nos deu governo, porque o Senhor nos deu governo. E meu irmão, para o inimigo tocar numa família, só se o homem não estiver posicionado, só se não houver um homem firmado ali, porque se tiver, ele volta. No texto em questão, os homens não estavam, o inimigo veio e fez bagunça. Deixa eu te contar o final. A Bíblia é essa história que quando a gente vai pregar, a gente já pode dar o spoiler e contar o final, né, meu irmão? No final dessa história, Davi e os homens se reanimaram, se posicionaram, foram lá e trouxeram as mulheres, os filhos e trouxeram os despojos. Então eu estou aqui para dizer para você, eu não sei se o inimigo tocou no seu filho, eu não sei por onde ele anda, eu não sei se você perdeu o controle. Você olha para o teu filho e fala, eu não sei mais o que fazer. Em nome de Jesus, um posicionamento seu traz seu filho de volta. Alguém crê nisso aqui, meu irmão? Eu não sei se Satanás foi lá e tocou na mente, foi lá e tocou na espiritualidade da sua esposa, e hoje ela se encontra ferida, ela se encontra sangrando, mas eu creio em nome de Jesus que Deus está tocando você, está reposicionando você, restaurando o seu sacerdócio. Para quê? Para trazer a tua família, a tua casa por inteiro. Então eu já quero te contar o final da história, para dizer e te dar uma boa nova. Davi não sabia para onde levaram a sua família. Agora o homem que tem uma palavra, ele entende uma coisa: eu posso ir atrás. Levaram a família de Davi, ele chorou, depois se reanimou, e depois buscou ao Senhor, e recebeu uma palavra de Deus: Davi, vai atrás, porque levaram, mas não mataram. Davi, vai atrás, porque levaram, mas ainda é seu. Davi, vai atrás, porque levaram, mas eu vou restituir. Mas você vai trazer de volta, você vai trazer de volta. E daí Davi vai, guerreia pela sua família e traz todo mundo de volta. Mas eu quero nessa tarde refletir com você a respeito de uma coisa. Davi só trouxe sua família de volta porque nós falamos acerca de verdades. É fé, mas é verdade. Nós cremos, mas carece de posicionamento. Davi só trouxe de volta, e eu quero te mostrar isso aqui na Bíblia, porque Davi estava emocionalmente estável, espiritualmente saudável e fisicamente forte. Vou repetir para você: levaram a mulher e levaram o filho. A chance de trazer de volta é pequena, mas ele recuperou a família. Por quê?
Porque emocionalmente, mentalmente, ele estava estável, equilibrado. Um homem desequilibrado é um perigo para a própria família. Um homem desequilibrado, ele faz mal para a própria casa, para a própria família. Ele está espiritualmente saudável. Um homem espiritualmente saudável, ele tem direção de Deus. Antes de agir precipitadamente, ele busca a Deus. Um homem que está espiritualmente saudável vai realinhar a tua casa, vai trazer a família para o altar. Um homem que está espiritualmente saudável, o inimigo não vai ceifar a tua família, a tua casa. A saúde espiritual de uma casa, a saúde espiritual de uma família não tem a ver com onde ela congrega. Tem a ver com a espiritualidade que é exercida naquele lar. Eles têm pessoas que são lideradas por líderes espirituais sérios demais, ambientes de palavra, e a família é um caco. Porque a família é um reflexo dele, não do pastor. Eles têm pessoas que congregam em igreja de líderes que não são sérios, não têm compromisso com a palavra, mas aprenderam a amar Jesus. E você olha a pessoa é crente, a casa dela é alinhada. Por quê? Porque entendeu o que é sacerdócio, entendeu o que é vida com Deus. Davi só trouxe a família de volta porque ele estava fisicamente bem, seu corpo estava bem. Eu gosto daquele versículo Tessalonicenses que diz assim: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pegou? Paulo falando aos Tessalonicenses que o mesmo Deus da paz te santifique em tudo. Essa conferência, a palavra, a Bíblia, é para alinhar você espiritualmente, mas ela traz cura em todas as coisas. Jeová Rafá te cura em todas as áreas. Você crê nisso, meu irmão? E aí diz assim, olha, que ela vos santifique em tudo, e que todo o seu espírito, alma e corpo, quando o Senhor voltar, sejam encontrados irrepreensíveis. É responsabilidade do cristão. Ele tem recursos para isso. A Bíblia fala sobre você se manter espiritualmente saudável, manter a sua mente, a sua alma saudável e o seu corpo saudável. Eu vou te falar por quê. Porque existem momentos determinados na nossa vida que se eu não tiver mentalmente saudável, não vou aguentar a pressão. Se eu não tiver emocionalmente saudável e equilibrado, eu não vou aguentar a pressão. Eu posso ter recursos, eu posso ser crente, eu posso estar firme, dependendo dos níveis de ataques, de problemas. Se a minha mente não estiver forte, eu não aguento. Faz sentido, meu irmão? Então você está entendendo que quando o Senhor Jesus voltar, Ele quer encontrar a minha alma irrepreensível. Existem certos momentos na vida em que se o meu corpo não estiver saudável, eu não aguento. Tem um diálogo de Platão que ele diz que a alma é o cocheiro e o corpo é a carruagem. O que ele quer dizer? Que a alma é o motorista e o corpo é o veículo. Então esse filósofo está dizendo lá atrás, você pode ter a mente muito boa, se o teu corpo ficar doente, esse veículo não te leva para a missão. Faz sentido? Por que eu estou dizendo isso? Porque Davi só recuperou a sua família porque ele tinha estabilidade emocional. Por que você diz isso, pastor? Ao receber uma notícia terrível, a perceber que a sua família foi levada, é natural que isso afete você. E o texto diz que Davi, como líder, chorou também, e chorou até não ter mais forças. Isso para nós é difícil, porque nós fomos ensinados a negar o sofrimento. Sim ou não?
Esse ambiente aqui é maravilhoso, porque a gente pode chorar, porque a verdade é que na sociedade, meu irmão, a gente tem que manter a postura, não é? A gente foi ensinado a isso, cara, desde criança. O problema é que nós somos ensinados e muitas vezes imposto que a gente não pode demonstrar que está sofrendo, e aí o homem vai sofrendo sozinho, e aí às vezes vai se tornando grosseiro, vai esfriando espiritualmente, vai se tornando distante da família. É por quê? Porque a mente não está bem, mas nós aprendemos a sofrer sozinho, sem falar, e isso é de novo. Eu aprendi isso de criança. Sabe, quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai deixou minha mãe com eu e mais uma criança. Eu nunca demonstrei saudade, sofrimento na frente de ninguém. Eu sabia fingir e esconder com 3, 4, 5 anos. Quando grande, eu falei para minha mãe o quanto na infância eu sofri por rejeição paterna. Minha mãe falou: eu nunca percebi. E sabe o que eu senti? Fiz bem no meu trabalho. Porque se um homem foi embora e o homem que ficou mais velho era eu tinha que preservar o sentimento dessa mulher. É isso que eu entendi. Até determinado ponto pode fazer sentido, mas até determinado ponto a gente também não suporta. Está entendendo? Eu lembro que uma vez morreu um cachorrinho. Na minha casa, minha avó criava um monte de vira-lata e morreu um cachorrinho. Recém-nascido. Estava junto com os outros recém-nascidos. Minha avó percebeu que ele estava morto, mas ninguém ousava pegar por causa da mãe, que era domesticada até tocar no filhote dela. E eu estou olhando aquilo e está passando um monte de mensagem para mim, mesmo sem eu saber. Minha avó é dona da cachorra, a cachorra obedece a minha avó, mas ela vai obedecer até a minha avó tentar tirar o filho dela. E eu estou entendendo que aquela cachorra se submete à minha avó, mas existe por instinto um zelo que é maior que é com o filhote. Minha avó espera ela dar uma volta. Quando ela sai para dar uma volta, minha avó pega uma pá, pega o cachorrinho morto e coloca em cima de um lugar onde nós tínhamos, assim, que era um lugar de colocar entulho, uma casa de madeira e telha, e era baixa. Então minha avó, na altura da mão, minha avó colocou a pá lá em cima com o cachorro morto e sentou de novo. A cachorra voltou de dar uma volta no quintal, e eu pensei, claro que ela não vai perceber, ela não sabe contar, devia ter uns 7, pois a cachorra sabia que estava faltando. Eu criança não sabia disso, que ela ia perceber. Ela percebeu e ela começou a rodar de um lado para o outro, e eu descobrindo o mundo, a vida, entendendo, eu fiquei curioso, como ela sabe que falta um? E daqui a pouco a cachorra começou a chorar, e ela sentiu o cheiro, e ela começou a fazer assim, como se quisesse subir embaixo de onde estava a pá. Eu devia ter 6 anos, 7 anos, não sei, mas é bem ali. Naquela mesma hora, minha avó sabia o que estava fazendo, sabia o que ia acontecer, não reagiu em nada. Naquela mesma hora veio um pensamento na minha cabeça: a cachorra sente falta de um filhote que tiraram. O seu pai nunca voltou em nenhuma data para te ver. Naquela hora veio um pensamento em mim: eu tenho menos valor e sou menos amado do que aquele cachorrinho que está morto em cima daquela casa. A lágrima veio aqui, o choro veio aqui. Eu olhei e pensei: minha avó e minha mãe, eu não posso chorar aqui. Eu não posso chorar por um cara que foi embora, que deixou minha família, que está por aí fazendo filho em outras mulheres. E aí você vai criando um monte de narrativa de que ele não merece que você sofra por ele, mas você não está sofrendo por ele, você está sofrendo por você. Eu entrei no quarto, tranquei, chorei, tipo Davi aqui, olha, até eu não ter mais forças. Saí, lavei a cara, fui jogar bola, soltar pipa, e ninguém nunca soube. Só que conforme o tempo vai passando, a gente vai começando a mostrar disfuncionalidades. Eu fui crescendo desapegado,
porque a dor da rejeição era tão grande que a melhor forma de você não sofrê-la de novo é não se apegar às pessoas. Mas eu, como criança, eu não estou programando isso. É a dor que está fazendo isso comigo. Sabe como você não sofre mais tanto nesse nível? É você não ter apego a ninguém. Porque se as pessoas foram embora, você sofre? Não. Pronto, a mente de um menino achou uma solução imediata. Só que quando ele cresce isso não funciona, porque ele começa a namorar e não se apega a ninguém. Ele vai crescendo e ele não tem apego também à família dele. Até que eu encontro Jesus Cristo com 17 anos de idade. Fui restaurado, conheci paternidade, conheci o amor de Deus, conheci a graça que transforma. E o Senhor me arrumou, o Senhor me restaurou, o Senhor me revigorou. Tudo a partir de Jesus Cristo. E até hoje eu estou buscando aprender a lidar com as minhas emoções. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Davi só restaurou a família porque emocionalmente ele estava bem resolvido. Quando ele recebe a notícia, ele chora. Ele chora na hora que tem que chorar. E ele levanta na hora que tem que levantar. O problema da gente ter que reprimir aquilo que a gente sente é que a gente vai explodir lá na frente, numa hora que não tinha que explodir. Aí é no trânsito, aí é com um filho diante de uma coisa pequena que eu perdi a paciência, aí é com uma esposa, e a pessoa olha aquela reação e fala: mas que reação desproporcional a uma atitude que não era para isso tudo. Mas a verdade é porque eu estou segurando há tanto tempo e transbordou agora, e quem estiver na frente eu vou transbordar em cima dele, e geralmente vai ser a mulher e os filhos. É ou não é, meu irmão? Que vai lidar com a nossa amargura, que vai lidar com os nossos problemas. Davi chorou quando tinha que chorar. O texto diz que ele está chorando, e ele percebe uma coisa, meu irmão: os homens que estão sofrendo igual a ele já pegaram pedras e já falaram em apedrejá-lo. Porque é isso, quando você não sabe lidar com aquilo que você está sentindo, você sempre vai achar um culpado. Pegaram pedras e começaram a falar em apedrejá-lo, porque eles estavam amargurados. Olha o que é um homem que sabe lidar com as suas emoções. O texto diz que diante de apedrejadores, diante de homens amargurados, Davi se reanimou no Senhor. Não tinha nenhuma pessoa para reanimar, todo mundo está culpando ele. Ele também perdeu mulher e filhos, mas ele se reanimou no Senhor. Ele encontrou ânimo no Senhor, porque ele chorava no tempo de chorar, porque ele não escondeu o que ele estava sentindo. Na hora que ele tinha que se levantar, ele se levantou para proteger, ele se levantou para guardar, e ele não permitiu com que a amargura dos amargurados contaminasse também o seu coração. Ele não permitiu com que os apedrejadores tornassem ele também um acusador. Davi não reagiu. Você conhece uma pessoa não por como ela age, mas por como ela reage. Porque minhas ações podem ser planejadas, sim ou não? Então nós, quando acordamos hoje, a gente planejou o nosso dia. Meu irmão, e a gente vai caminhando junto, e a gente vai fazendo tudo que foi planejado, até que acontece um imprevisto, até acontece um inesperado, e aí a gente reage. E geralmente a gente conhece alguém na sua reação. Porque eu não consegui planejar, eu não consegui preparar, eu simplesmente coloquei para fora. Quando pegaram pedras e quando acusaram Davi, ele se reanimou no Senhor, porque ele está emocionalmente instável, sua mente está saudável, sua alma está saudável. Se existe pessoas que sofrem nas emoções, são homens. Se existem pessoas que têm dificuldade de falar do que sente, são homens, somos nós.
Estava sentado agora ali com o pastor Márcio Rocha, a gente na mesa conversando de família, e ele falou do pai dele, e falou como que o pai dele liderava, o que o pai dele fazia, como é que o pai dele colocava ele na disciplina. E eu fiquei olhando aquilo e achando maravilhoso, que eu não vivi isso. E falei, pastor, que bom. E ele falou, uma coisa que ele falou, meu pai me ensinou tudo, só não me ensinou a viver sem ele. Pastor Márcio tem quantos anos? 60? 59? 58. Só não me ensinou a viver sem ele. Eu falei, pastor, 58 anos, não me ensinou a viver sem ele. Falei, eu sei o que é isso, porque mesmo com 40 anos, sendo um homem maduro, liderando uma igreja, casado, tendo uma filha, existem momentos na minha vida que eu queria conversar com um pai de 60, que já viveu mais do que eu, entende? Alguém que, olha, tem esse caminho aqui pela frente, você já viveu mais, você entende isso? Eu dizia, paternidade faz diferença em toda a vida. Por isso Deus nos deu esse privilégio. Portanto, seja pai. Deixa eu te dar um conselho: seja pai presente. Seja pai presente. Ser um bom pai não é colocar comida dentro de casa. Ser um bom pai, proteger a família, não é deixar ninguém feri-la fisicamente, porque a ausência, a omissão, a falta de cuidado fere mais do que um tapa muitas vezes. Então seja um pai presente. Porque eu experimentei orfandade por um pai que foi, mas eu conheço muitos órfãos de pais que moram dentro da mesma casa. E eu vou dizer mais: a gente não nasceu e veio para a igreja direto. Se você tem algum filho espalhado no mundo, é responsabilidade sua, meu irmão. Se você botou alguém no mundo, pastor, mas era de outro casamento, de outra família, é responsabilidade sua também. Sua também. Deus te dá graça para você poder restituir, para você exercer nesse tempo, exercer paternidade. Não, agora eu sou da igreja, eu esqueci aquilo lá, mas quem sabe tem alguém lá que espera uma ligação sua. Não, pastor, tem a ver com o meu passado. Homens assumem o que faz. Homens pagam os seus boletos. Homens assumem a sua responsabilidade. Davi se levanta. Davi restaurou a sua família. Sabe por quê? Não perdeu tempo discutindo e debatendo com aqueles homens, porque emocionalmente ele estava saudável. Os homens estão amargurados, mas ele está saudável. Davi está emocionalmente saudável e Davi está espiritualmente saudável. Por que você diz isso? Porque Davi tem uma espada, Davi tem um exército, mas antes de qualquer coisa ele faz assim, ó: tragam-me a estola sacerdotal. Trouxeram a estola sacerdotal. Calma aí, ele sabe quem levou, ele sabe quem são esses homens, ele tem um exército. Existe uma necessidade. Olha onde muitas vezes nós erramos, homens, por instinto. Existe uma necessidade. Minha família foi levada, existe um problema, e aí, vamos atrás. A gente já sabe o que tem que fazer. Quem disse que a gente sabe o que tem que fazer? Tem gente que perdeu a missão porque só age por necessidade. Só age por necessidade. Não fomos chamados para trabalhar por necessidade, mas por propósito. Prova disso é que tem gente que, olha, o filho vai ficando, a família vai ficando desleixado, até que a mulher fala que vai embora. Aí por necessidade o cara para tudo para a mulher não ir embora. Isso é trabalhar por necessidade, não por propósito. Quem trabalha por propósito, essa mulher não vai ter que falar que vai embora, porque eu vou servi-la antes de qualquer insatisfação. Eu vou amá-la e vou supri-la. Está entendendo isso, meu irmão? E com filhos é a mesma coisa. Eu nem vi quando meu filho começou a usar droga. Eu nem vi, nem percebi. Cara, um dia um pai falou isso para mim, eu pensei: se você não, ele mora contigo. Pastor, eu nem vi quando minha filha se perdeu onde estava, eu nem vi.
Aí nós temos um argumento que para nós é maravilhoso e não faz sentido para ninguém. É que eu trabalho tanto. Só eu que trabalho, ninguém mais trabalha. Agora para tudo. Agora eu vou morar dentro da igreja, eu vou ir em todos os cultos, e eu vou ter que pegar esse menino e vou ter que trazer ele arrastado, que eu nunca trouxe, que eu nunca levei ao altar para minha casa, porque eu aprendi a trabalhar por necessidade. Eu vou trabalhar por propósito. Eu vou trabalhar por propósito. Minha mulher não vai precisar falar que vai embora, não vai ficar doente do meu lado, porque eu trabalho com propósito. E o meu propósito é: vós maridos amem as suas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu não vou me entregar para uma mulher doente, eu vou me entregar para uma mulher saudável. Eu não vou me entregar para uma mulher que quer ir embora, eu vou me entregar para uma mulher que quer ficar. Está entendendo, meu irmão? Eu não vou gastar minha vida para resgatar uns filhos desviados. Eu vou resgatar a vida. Eu vou gastar minha vida para discipular uma menina que eu tenho 9 anos, quer ser pregador igual o pai, quer falar igual o pai, quer ser pastora igual o pai. Por quê? Porque eu vou gastar o meu tempo, a minha vida para isso. É porque se for preciso falar não para um monte de coisas, eu vou falar não para um monte de coisas. Não porque minha filha se perdeu e está na boca com o traficante, mas porque eu estou discipulando ela na palavra, para transformar ela para uma flecha para essa geração. Porque eu aprendi a não trabalhar só por necessidade, trabalhar por propósito. Quem trabalha por propósito não sai fazendo o que ele acha que tem que fazer, ele consulta ao Senhor. Olha o que é um homem que está com a vida em Deus alinhada. Ele consulta a Deus: Senhor, eu devo ir, que eu não sei se mataram, eu não sei se está vivo, eu não sei o que aconteceu, eu devo ir. Ele primeiro consulta a Deus. Homens posicionados são homens que vão sair dessa correria louca de ficar trabalhando só por necessidade, e vão passar a consultar a Deus. Vão parar de ficar agindo impulsivamente. Cara, se existe uma coisa que o homem faz, ele age impulsivamente, depois ele fala: me arrependi, agora eu vou consertar. E aí quando você vai ver, ele está mais tempo consertando o que ele não deveria feito, do que edificando aquilo que ele deveria estar edificando. Porque essa vida espiritual frágil, essa vida sem devoção, essa vida sem palavra, me faz sair agindo por necessidade. Olha, eu sei que tem que fazer isso aqui, e aí eu vou fazendo. Aí depois dá errado. Quando dá errado, aí agora eu corro para consertar. Cara, eu tenho medo disso, de viver no impulso. Porque acredite, meu irmão, consertar dá mais tempo que construir. Pode acreditar. Pastor Márcio tem mais experiência do que eu. Discipular um filho dá menos trabalho do que resgatar um filho. Sim ou não, pastor Márcio? Não, discipular um filho dá trabalho. Você não conhece quem tem que resgatar. Não, pastor, nutrir uma mulher, amar uma esposa, estabelecer um relacionamento saudável. Pastor, mulher requer muito tempo, mulher requer muita compreensão, mas pastor, é muito difícil, aí eu não tenho muita paciência. Aí a gente vai abrindo a nossa caixa de argumentos. Eu fui criado por um pai muito grosseirão. Coitado de você que foi criado por um pai muito grosseirão. O problema é, a história vai dizer: coitado dos seus filhos que foi criado por você. Porque eu sou filho de maconheiro, abandonador, rejeitador. Minha filha não. Eu tive um monte de problemas por causa do meu pai. Minha filha não tem nenhum. Porque eu não tenho controle sobre o que eu recebi. Agora eu tenho controle sobre o que eu vou passar para frente. Você está entendendo, meu irmão?
Eu não tenho controle sobre como eu recebi, eu não tenho controle onde eu nasci, eu não tenho controle da rua que eu nasci, que já vendia droga, eu não tenho controle que eu nasci de um adolescente, filha de um viciado, eu não tenho controle de nada disso, meu irmão. Eu não tenho controle se eu cresci sem paternidade, se eu fui vivendo sem limite, sem aprender. Eu não tenho controle sobre nada disso. Agora, a partir do momento que eu encontrei Jesus Cristo, eu entendi uma coisa: essa maldição quebra aqui, esse problema quebra aqui. Na minha geração não tem órfão, na minha geração não vai ter filho disfuncional, não vai ter gente no motel adolescente igual eu estava, não vai ter gente dormindo bêbado na rua igual eu estava. Por quê? Porque Jesus encontrou a minha vida e a minha casa. Eu vi minha mãe e meu padrasto saindo no braço. Eu vi separação na minha casa por causa de traição. Eu vi tudo isso. Minha filha não vai ver nada e não vi nada disso. Eu converso muito abertamente com a minha filha, sabe? E esses dias ela falou: pai, perguntaram na escola, quem quer ser o que o pai é quando crescer? Só eu e mais uma criança falamos que queríamos. Todos os outros falaram: Deus me livre. E aí ela vai contando o comportamento das crianças, como é. E eu falo: filha, e como é que funciona? Aí ela vai falando: pai, mas esse também é criado só pela avó, aquele outro mora só com a mãe, aquele outro pai separa e volta direto. Eu falo: como é que você sabe disso? Eles contam, pai. E hoje, quando ela já fala de algum comportamento disfuncional, ela já fala: pai, mas esse é aquele que o pai só pega uma vez por mês e ele mora com a avó e a mãe sai e deixa ele. E sabe o que ela já entendeu? Ele age assim por causa do meio que ele vive. Ele é só uma criança. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode ficar usando o nosso argumento de que nosso pai era grosseirão, então eu não sei dar carinho para a mulher. Não, eu tenho que assumir a minha responsabilidade e entender que meu pai era meu pai e eu sou eu. Eu não tenho que usar argumento de que o meu pai era grosseirão, nunca soube conversar com o filho, nunca conversou comigo. Então pensa comigo, se eu sei o que é ter uma casa disfuncional, um pai grosseirão, um cara, eu sei o que é isso, por que eu vou passar para frente se eu sei o quanto dói? Mas pastor Vitor, é difícil porque parece que eu já sou um fruto dessa árvore e agora mesmo sem eu querer, eu só tenho isso para passar para frente. Não, meu irmão, não, por quê? Porque Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, e todo que está em mim vai dar fruto. É verdade que o fruto não cai muito longe da árvore, só que eu fui enxertado na videira. É verdade que o fruto não cai muito longe da árvore. E na faculdade de psicologia eu fui aprender que até dependência química tem predisposição genética para isso. E aí eu fui entender porque desde criança eu gostava de álcool de uma forma absurda. Se deixasse um copo de cerveja dando mole, eu bebia. Não é comum. Minha tia tinha uma adega e eu fui bebendo de copinho em copinho escondido e esvaziei a adega da minha tia. E aí na faculdade eu fui entender que até a dependência química tem predisposição genética. E aí, eu vou me tornar mais um? Me tornaria, se Jesus não tivesse entrado na minha história. Me tornaria, se Jesus não tivesse entrado na minha história. Está entendendo isso, meu irmão? Homem, o Senhor quer restaurar o teu sacerdócio hoje. Você é o pastor da tua casa. A tua mulher está cansada de levar a família espiritualmente.
O espelho da vida espiritual dos teus filhos não tem que ter sua esposa, somente tem que ser você. Seus filhos têm que querer ser crente como você. De repente algum dentro de nós pensa dentro, Deus me livre, pastor. Seus filhos têm que ter a sua paixão pela igreja, a sua paixão pela palavra, a sua paixão por oração, a sua paixão por Jesus Cristo. Não, eu não tenho querer, eu não tenho que trazer meu filho para a igreja e dizer, olha para o pastor Márcio e seja como ele. Não é isso que Paulo falou. Ele falou, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Jesus Cristo. Ele só restaurou a família porque primeiro é restaurado um sacerdócio. Só recuperou a esposa porque primeiro falou, traz a estola sacerdotal. Aí Deus deu a direção, vai. Aí eles foram. Faça como Gibereia, leia esse texto em casa, que eu não vou fazer isso com o texto inteiro agora. Mas olha que coisa interessante, eram 600 soldados, e eles foram em direção à sua família, restaurar a sua família. E eles foram, olha que cenário interessantíssimo aqui, quem sabe a coisa mais interessante que tem no texto. Eles vão, 600 homens, sua família, a sua mulher, seus filhos foram levados. Você só volta para casa com eles, sim ou não, meu irmão? Você só volta com eles para casa. 600 homens foram até que chegaram no lugar, o ribeiro de Besor. Quando chegaram no ribeiro de Besor, tinha que atravessar o ribeiro. 600 homens, olha a crise de hombridade, 1/3. 200 falaram, não dá para atravessar o rio não, eu estou cansado demais, não tem condição de atravessar o rio. Aí os outros 400 pensando, e aí? Meu irmão, quem está lá é tua mulher e teu filho, pô. Não, mas eu estou tão cansado que eu não consigo chegar lá. Então, eu vou ficar aqui. De verdade, o ribeiro de Besor foi um divisor de águas. É aquela separação de homens e meninos. Porque o homem não faz o que está sentindo, o homem vai fazer o que tem que ser feito. 200 caras, rapaz, eu li esse texto adolescente e minha mente bugou, eu ainda não tinha esposa, eu não tinha filho, mas eu pensei, eu atravesso esse rio nadando, se tiver que morrer eu morro afogado, eu bebo o rio, eu atravesso, eu vou rastejando, mas eu vou chegar onde está a minha esposa, porque Deus já disse que a mulher está viva, Deus já disse que o filho está vivo, eu vou e vou trazer. Olha isso, 200 caras falaram, não dá para mim, capitão, eu desisto, Senhor. E eles ficam. E sabe qual é o argumento? Que eles não tinham mais vigor físico. Meu amigo, eu falei que Davi estava mentalmente bem, por isso ele trouxe sua família. Senão ele entrava numa guerra, já morria ela mesma, com os de casa. Porque quando você não está mentalmente bem, você entra em guerra com os de dentro. Eu disse que ele está espiritualmente bem, então ele não se precipita, ele pede direção a Deus. Em vez de ficar vagando, ele vai certo, porque Deus deu a direção. Só que Davi trouxe a família porque ele estava mentalmente bem, espiritualmente bem e fisicamente bem. O ribeiro de Besor foi o divisor de águas. E aí, cara, emocionalmente você está bem, espiritualmente tu está crente, mas fisicamente acabou teu vigor. Está pegando? Esses caras não atravessam o ribeiro de Besor, não é porque eles são ímpios não, é porque o corpo deles não aguenta atravessar o rio para salvar a família. Quando eu li isso adolescente, eu falei, que isso, eu entrei em crise. Hoje eu entendo que é de verdade isso. Não vou dizer que o cara não ama a família, mas o corpo dele não aguenta ir. Não vou dizer que ele não é crente, mas o corpo dele não aguenta ir. E aqui é doído para nós. Porque se existe alguém que negligencia a saúde, são homens.
Há um ano atrás eu olhei para mim sentado, olhei no espelho e pensei: eu quebrei o contrato. A minha mulher não casou com esse negócio aqui, meu irmão. Um ano e meio. Olhei e falei: cara, quando ela me conheceu, não estava assim. Pô, Vitão, mas você tinha que dar um crédito, era um tempo. Não sei para os outros, para o tempo. No meu caso era desleixo. No meu. Eu olhei e falei: tá doido, cara. Olhei para minha filha, eu já estava sentindo algumas coisas. Olhei para minha filha e pensei: rapaz, essa menina merece ficar órfã cedo, porque eu não estou me cuidando. Levantei dali e entendi: rapaz, orando eu estou, indo para a igreja eu estou, cuidando da minha saúde emocional eu estou. Agora, se eu não cuidar do meu corpo, eu vou ficar doente, eu vou morrer cedo, eu vou sair da missão, crente e saudável mentalmente. Porque se o corpo parar, para tudo, sim ou não? Nós homens precisamos entender uma coisa: precisamos de força para defender a nossa família, precisamos de força para proteger a nossa casa, precisamos cuidar da nossa saúde. Que loucura é essa? 200 homens sentados na beira de um rio. Eu imagino alguém passando: está fazendo o que aqui? Estou esperando alguém trazer minha mulher, porque eu mesmo não tenho força para ir lá buscar. Sabe o que esses homens estão dizendo? Quando eles chegam para Davi e dizem assim: Davi, a gente não aguenta mais. Por que não aguenta mais? Meu corpo não aguenta mais. O que eles estão dizendo é pesado até de eu repetir. Na verdade, o que eles estão querendo dizer é: Davi, vai lá, porque se depender da minha saúde, minha mulher e minha filha estão mortas. Se depender da minha saúde, minha mulher e minha filha estão mortas. Olha a complexidade disso. Eles sabem guerrear, mas acabou a força. Eu agradeço a Deus, porque eu acho que eu despertei, não foi cedo não, mas deu tempo. Só que, meu irmão, comendo as besteiras todas que eu comia, certamente eu não permaneceria saudável por muito tempo. Sedentário igual eu estava, certamente não permaneceria. Sem cuidar da saúde, sem fazer um exame, sem nada, só na fé. Como se uma coisa substituísse a outra. Como se uma coisa substituísse a outra. Eu quero perguntar para você: com o passar do tempo, se depender da tua saúde, tua família vive ou tua família morre. Se depender do teu vigor físico, para proteger tua família, para guardar tua família, para servir tua família. Esses dias eu passei numa prova. Meu sogro ficou 1 semana internado. Minha mulher teve câncer na glândula tireoide há anos atrás. Tirou tudo, todos os linfonodos, e o corpo dela não produz cálcio nenhum. Se a minha mulher ficar 2, 3 dias sem tomar cálcio, a mão dela já começa a atrofiar. Então a gente gasta um dinheiro de cálcio e ela está bem, glória a Deus por isso. Mas ela entra no nível de, se a minha esposa fizer muitas atividades hoje, amanhã ela entra no nível de exaustão, que dá febre, dor de barriga. Então tem que estar sempre administrando o que ela vai fazer, e a gente vai orando e vai levando isso. O pai dela fica internado 1 semana, o irmão dela mora longe, só tem ela. Se eu deixo ela ir para o hospital, ficar com o pai dela,
que é o instinto dela e o cuidado dela, no final das contas ficar doente ela também. Eu tive que passar uma semana dormindo com o meu sogro no Posse Dor, que é lá na Posse, você nunca ouviu falar, meu irmão. Aí você quer se desfazer do meu plano de saúde, quer? Hospital Geral de Nova Iguaçu. É Posse Dor, né? Eu coloquei. Mas para dor, eu fiquei uma semana com o meu sogro lá, no Hospital da Posse. Diabético, na aula dos amputados. O Hospital da Posse maravilhoso. Já colocaram pessoa no saco viva. Quando a família foi ver, a pessoa estava no saco viva no saco. Eu criança, máfia do hospital com a funerária. E aí já matava porque tinha máfia com a funerária. Hospital ótimo. Eu passei uma semana lá e fiquei me perguntando: se eu tivesse derrubado igual eu estava, com uma barriga gigante, ofegante, com dificuldade para subir uma escada, sedentário, como que eu ia passar madrugada atrás de madrugada, de madrugada, de madrugada, de madrugada? Não reveza com a mulher, aí a mulher fica doente também. Meu irmão, a gente tem que estar pronto para a hora do sacrifício. Você está entendendo isso, meu irmão? A gente tem que estar pronto para a hora do sacrifício. A hora é agora. O despertamento é agora. Você precisa orar mais, mas você precisa caminhar também, meu irmão. Você precisa jejuar mais, mas você precisa fazer uma dieta também, meu irmão. Você precisa se reeducar na sua alimentação também, meu irmão. Para a gente não chegar numa determinada idade, tudo ruim, sem necessidade, cara. A hora é agora. Sabe, a gente fala com muita seriedade de algumas coisas, e outras coisas a gente como cristão, a gente acha que é tranquilo. Olha, o crente não fuma, mas come demais. Quando glutonaria é pecado. 200 caras entenderam: ó, eu paro aqui. E a mulher está lá, depender de mim, ela vai morrer lá, ou vai casar com outra pessoa. E os filhos, vai ficar desviado, vai ficar por lá mesmo, porque eu não tenho vigor para ir lá. Eu não tenho vigor para ir lá. Eu tenho conversado com amigos meus pastores próximos, eu tenho amigos pastores muito próximos. Os bichos estão gigantes. E quando eu comecei, eu estava gigante igual a eles também. Quando eu comecei a me tratar, eu estava no lugar de fala. Hoje eles se sentem ofendidos, mas eu falo do mesmo jeito. Eles são meus irmãos. Eu tenho um amigo gigantão que a mulher dele treina, pastora, e ele falou: eu acho que ela já está ficando musculosa demais. Eu falei: opa, como assim? Não, acho que ela está musculosa demais. Eu falei: tu tá gigante de gordo. Ele: Vitão, ela não está nem aqui, veio ficar do meu lado. Eu falei: eu estou do lado da tua família. Mas lá atrás, Vitão, e aí, ajuda a gente, incentiva a gente. Eu falei: vou incentivar sim, cara, até porque eu estou na mesma jornada. Deixa eu te falar uma coisa: nossa mulher não está igual a gente não, hein? Se ela tivesse igual a gente estava reclamando para mais de metro. Agora deixa eu te falar, hein? Nossa mulher não está reclamando, porque elas são crentes, mulher de Deus, e não está reclamando. Aí eu falei para eles, eu sei que eu estava ponderando o que eu ia falar, mas tudo que o Márcio falou aqui, eu não vou escandalizar mais do que ele. E eu virei para eles e falei assim: a mulher não vai reclamar não, mas pensa comigo, fica mais difícil de sentir tesão num cara gigante igual a gente está. Pô, Vitão, que isso? Eu falei: você acha, fica pelado na frente do espelho e vê se alguém te olha e fala: ah, se eu te pego. Dependendo do teu estado, não dá nem para ver. O espelho vai ter que ser, mas vamos. Eles ficaram assim, eu falei: meu irmão, vamos acordar, meu irmão. Vamos acordar. Pô, minha mulher, pô, quase não quer. Vamos ajudar ela também, meu irmão.
Minha mulher não gosta, mas lá no começo gostava. Qual era a oferta do início? E qual é a oferta da agora? Essa mulher não quer nada. Aqui é o lugar, amém ou não, meu irmão, da gente ouvir. Uma coisa que eu pensei, uma vez eu olhei no espelho, eu falei, uma mulher com esse perfil, eu ia ficar extremamente excitado com ela, meu irmão. Ia ficar difícil. Ô pastor, essas coisas são pesadas. Foi isso que me fez acordar. Eu estava com 39 anos, doente, gigante, sedentário. E o que me fez acordar foram palavras difíceis e coisas difíceis e realidades difíceis que me fizeram acordar. 400 homens atravessaram o rio. 400 homens foram em direção, viram um lugar, e o texto diz que eles lutaram do crepúsculo até a tarde do outro dia. Eles lutaram quase 24 horas. Falar a verdade, eu acho que Davi não insistiu com aqueles caras, porque entenderam assim: se vocês não atravessam um rio, vocês acham que quando a batalha estiver travada, esses caras vão ferir, a gente vai ter que carregar eles no colo? Eu acho que Davi não entende, porque entende assim, ó, vou falar, vamos com 400, porque eu nunca fui militar não, de guerra não, mas eu vi na operação que teve esses dias aí, um ferido é mais de 4 para carregar, é ou não é, meu irmão? Você leva 200 caras fracos, feriu os 200, 400 não carrega 200, carrega? Então Davi sabiamente olha e fala, rapaz, homem fraco, é melhor deixar lá mesmo. É mais fácil a gente ir em 400 saudáveis, trazer a esposa, o filho deles e dar para eles, do que levar esses caras de peso. Agora, Davi falou? Davi não falou. Deixa eu te contar uma coisa, também não vão falar para tu. Davi guerreou a guerra inteira, porque estava saudável, trouxe a família de todo mundo. Agora olha esse desfecho, quando chega no ribeiro, Davi vai, olha, a família se abraçou, os filhos, e Davi trouxe muitos despojos, e aí vai dividir igual, os homens malignos que estavam com Davi, gente doente, gente que não tinha espiritualidade saudável, que não tinha Deus no coração, gente amargurada, virou e falou assim, Davi, esses fracos aí, leva mulher e filho e tá bom. Não foi, não merece. Davi para e fala assim, não, gente, não, a gente vai dividir igual, com quem foi para a guerra e com quem ficou com a bagagem. Ele estabeleceu um decreto, e sempre foi assim. Davi estabeleceu um decreto, sabe qual? Quando um homem cansar e ficar para trás, não vamos tratar ele com a nossa justiça, não, vamos tratar ele com a justiça de Deus, cara. Davi estabeleceu um decreto naquele dia: quando você vê um homem que fraquejou e ficou para trás, não trata ele como ele merece, não, cara, trata como Deus trataria. Não trata, mas o que ele merece? Ele merece mal a mulher, os filhos, embora mesmo, é isso que ele merece. Agora, como que Deus trataria ele? Nossa justiça é trapo de imundícia. Agora, quando você está bem, quando você está saudável, você vai tratar o fraco como Deus trataria, não como eu acho que ele merece, com a justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Aí às vezes a gente não entende, porque lá na frente, quando Davi fez o que fez tudo o que fez, Natan entra na casa dele e fala, Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas, e o outro tinha uma ovelhinha só, veio um viajante, ele pegou a ovelhinha daquele cara, matou e deu para o viajante. O que esse cara merece? Esse cara merece morrer.
Naquele momento Davi perde o coração misericordioso. Davi trata ele com a nossa. Esse cara tem que morrer por causa de uma ovelha, meu irmão. Não poderia ter outro julgamento? Vamos lá, o rico tem um monte de ovelhas, ele tem uma ovelha, o rico pegou uma ovelha dele. Faz assim, ó, pega 50% da ovelha desse cara e dá para o pobre. Já não seria um castigo brutal? Mas seu coração está distante de Deus, está sem misericórdia. Mata o homem que pegou uma ovelha. Natan fala: esse homem é você. E você não pegou ovelha não, cara. Esse homem é você. E você pegou a mulher de Urias. Eu vou morrer? Não vai não, porque Deus não vai te tratar como você merece. Deus vai te tratar com a justiça dele. Eu não sei onde está a sua família, eu não sei como está a sua família, mas para você trazer a tua família de volta, você tem que estar com a mente saudável, você tem que estar com o espírito saudável, espiritualmente saudável, forte em Deus. Você tem que ter o seu corpo saudável, forte, para você guardar a tua família, para você guardar os seus filhos, para você guardar as próximas gerações, se for necessário. Eu quero dizer para você que você está num lugar, você está no exército de Deus, você está na casa de Deus, que se você é a pessoa que enfraqueceu espiritualmente, mentalmente, fisicamente, a gente não quer deixar você para trás não, meu irmão. A gente quer dizer para você: ei, a mesma porção que Deus deu para nós, Deus vai derramar sobre você hoje. Você crê nisso? Fique de pé, meu irmão. Vamos orar, meu irmão. Você tem uma missão, você tem um ministério, é a tua casa, meu irmão. Tua missão e teu ministério é a tua casa, meu irmão. Eu quero orar pela sua alma, eu quero orar pelo teu espírito, eu quero orar pelo teu corpo. Feche seus olhos. Jesus, Jesus. Senhor, sara a mente. Nós temos a mente de Jesus Cristo. Se existe homem que estão aqui, algum homem está aqui sobre forte estresse, Senhor Deus. Homens que estão aqui, ó Pai, sobre forte estresse. Homens que se encontram depressivos, mas não contam para ninguém, mas segura o rojão, mas não conta nada para ninguém, mas a sua família está vendo, a mulher está sofrendo junto, os filhos estão vendo um pai definhando e sofrendo, a família está sofrendo. Os irmãos, as pessoas do trabalho não vêm, porque você é forte, porque você vai cumprir o teu trabalho. As pessoas da igreja também não sabem, porque assim como eu, você aprendeu, resolva seus problemas sozinho. Você é um homem, não conta para ninguém, não fica chorando por aí, mas sua mulher está sangrando junto, porque em casa é o lugar onde a gente não consegue fingir. A casa é o lugar onde a gente não consegue fingir. O Senhor quer sarar a tua mente hoje, sarar a tua vida hoje. O Senhor quer te curar para você liberar perdão hoje. O Senhor quer te ensinar a chorar hoje. Chorar quando tem que chorar, para se levantar quando tem que se levantar. O Senhor quer te ensinar hoje. Deus quer restaurar seu sacerdócio hoje, a sua vida de devoção hoje, a sua vida com Deus hoje. Você voltar a ser alguém que consulta a Deus, alguém que não age só pela necessidade, mas que consulta a Deus. Jesus, ei, Senhor, se algum irmão meu aqui doente no seu corpo, Jesus, nós oramos por cura aqui agora em nome de Jesus, ó Pai. Jesus. Senhor, nós homens, quando sentimos algo no nosso corpo, geralmente não contamos para ninguém. Geralmente, Senhor Deus, nós damos desculpas a nós mesmos. É alguma coisa, vai passar, não é nada demais. Mas o medo muitas vezes nos assola. Se alguém doente aqui, ó Pai, nós queremos ministrar cura aqui em nome de Jesus. Cura
no corpo aqui em nome de Jesus Cristo. Cura em nome de Jesus. Se alguém aqui pegou um diagnóstico, não contou para ninguém, está guardando, nem a família sabe, Senhor, ministra a cura em nome de Jesus. Cura, cura pelo sangue do Cordeiro. Seja curado, restaurado, curado, restaurado, curado, curado, curado. Se você quer ser inteiro, se hoje você quer fazer uma aliança com Deus, como está escrito em Tessalonicenses, que na volta do Senhor Ele encontre sua alma, seu espírito e seu corpo irrepreensível. Se você quer fazer uma aliança com Deus, Senhor, eu vou me cuidar para cuidar da minha família. Eu vou me cuidar para cuidar da minha família, porque quem não se cuida, não cuida de ninguém. Quem não se cuida, não cuida de ninguém. A minha mulher está emocionalmente mal. Mas como é que você cuida da mulher emocionalmente mal? Eu não sei o que fazer. A mulher muda de humor toda hora. Eu não sei o que fazer. Ela está estressada. Eu não sei o que fazer. É porque quem não sabe lidar com as suas, não vai saber lidar com a do outro. O meu filho adolescente está em conflito. A minha filha adolescente está em conflito. Ela não quer mais falar comigo. A minha casa está terrível. Eu não sei como fazer. É porque quem não sabe lidar com as próprias emoções, não vai saber lidar com a do outro. Deus quer restaurar seu sacerdócio. Deus quer restaurar seu sacerdócio. Você que quer fazer uma aliança com Deus, Senhor, eu vou cuidar de mim para cuidar dos meus. Sai do seu lugar, eu quero orar por você, meu irmão. Senhor, eu vou cuidar de mim para poder cuidar dos meus. Senhor, eu quero fazer uma aliança. Eu vou cuidar de mim primeiro, para eu poder cuidar dos meus.